Olá, bom dia. Está no ar o 30 Minutos. E na edição de hoje vamos falar sobre a doença que mais mata no mundo, o AVC. O problema tem se tornado frequente em pessoas mais jovens. Dados do Ministério da Saúde mostram que o AVC mata 100 mil pessoas por ano no Brasil. Nesta edição vamos falar dos sintomas, prevenção e cuidados. E veja ainda. O quadro do vereador Lindomar Tavares permanece inalterado e estado é gravíssimo. Túlio Miranda é reeleito como presidente da URT. Postagens em redes sociais são avaliadas por empregadores na hora da contratação. Os detalhes a partir de agora. Foi realizada ontem à noite a eleição da diretoria da URT. Túlio Miranda permanece no cargo por mais 2 anos. Dos 20 conselheiros que têm o direito de voto, 15 compareceram na votação que reelegeu o atual presidente Roberto Túlio Miranda e 4 vices para estar à frente do clube por mais 2 anos na gestão 2017-2018. 14, unanimidade. 15 votos sim. 15 votos sim. Neste primeiro momento, a votação é reservada apenas para presidente e 4 vices. E posteriormente é que será indicado os membros que compõem toda a diretoria. Após a eleição e posse dessa diretoria, o novo presidente da executiva, na verdade, ele tem que complementar a sua chapa com as suas diretorias. Aí tem diretor de esporte, diretor de marketing, aí sim ele faz essas nomeações de acordo com as pessoas que ele confia. A parceria entre o Conselho Deliberativo e a diretoria do clube é de extrema importância, já que todas as decisões devem ter aprovações das duas partes. O conselho, na verdade, é o que gere o clube, né? Ele confia ao presidente eleito e empossado pelo conselho as funções de dirigir durante 2 anos o clube. Mas tudo passa ao crivo do conselho. É quem faz essa parceria com a diretoria executiva e organiza e aprova todas as ações da diretoria executiva. Edson da Silva Júnior é um dos vice eleito para esse novo mandato e fala da expectativa e do empenho que será empregado para fazer um bom trabalho dentro do clube. Nós temos um projeto, já visto que a diretoria está quase toda renovada, pensando no futuro do URT, de uma estrutura, melhorar a estrutura da URT e principalmente agora, né, na Série D, para a gente fazer um time que possa ser competitivo. Essa formação nova, cabeças novas, eu acho que cada um tem um pensamento de ajudar a URT e tenho certeza que a gente vai fazer algo melhor para a URT. Falando de política, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do ex-presidente da República, José Sarney, e do senador Romero Jucá. Em conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, há indícios de conspiração para derrubar as apurações do esquema de corrupção da Petrobras. Machado informou ao Ministério Público Federal que desviou cerca de 70 milhões de reais da Petrobras e dividiu a quantia entre Renan, Sarney e Jucá. Rodrigo Janot também pediu a prisão do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, que também estaria atrapalhando as investigações da Lava Jato. Os pedidos de prisão estão com o ministro do STF, relator da operação, Teori Zavascki. E o ministro Gilmar Mendes autorizou um novo inquérito contra Aécio Neves em relação à Lava Jato. Que na delação premiada, Decílio do Amaral afirmou que o tucano atrapalhou as investigações da CPI dos Correios em 2005 e teria maquiado dados. Além de Aécio Neves, também estão neste inquérito Clésio Andrade, que foi vice-governador de Minas Gerais, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
A seguir, no 30 Minutos, vamos mostrar que IBGE vai contratar 7.500 agentes de pesquisa. E inscrições para vestibular de odonto do Unipan serão abertas amanhã, agora 11h37. Serão abertas amanhã as inscrições para o primeiro processo seletivo de odonto do Unipan. O vestibular está marcado para o final do mês. A Faculdade de Odontologia do Unipan finalmente vai começar a funcionar. Depois de 3 anos de espera, o curso foi publicado pelo Ministério da Educação. Eu já tinha passado por todos os crivos do governo, mas não corria a publicação. Trabalhamos com várias pessoas aqui de dentro, banca de advogado para ajudar, a parte política, aí com Oscar ajudou, o vice-governador. Agora as coisas estão começando a andar. Em entrevista coletiva nesta tarde de segunda-feira, diretores da FEPAM e do Unipan anunciaram o início do curso de odontologia. O anúncio foi feito no laboratório, que já estava pronto, aguardando a publicação. Tudo pronto, todos ansiosos, na verdade, para receber os nossos alunos e fazer desse curso também, a exemplo dos outros do Unipan, um curso de primeira qualidade. Esse curso, a exemplo do curso de medicina, ele utiliza metodologias ativas de aprendizagem nele todo. Além de ter o conhecimento teórico, é muito importante que o aluno desenvolva a habilidade, que ele vai trabalhar, tem que ter um ajuste fino, assim, de mão, de manuseio. Então tem que desenvolver técnicas. Esse laboratório aqui, por exemplo, é para isso, para que o aluno possa repetir várias e várias vezes um procedimento. O curso terá duração de 5 anos. Toda a programação, equipe de professores e material didático estão definidos. O que é solicitado atualmente pelas diretrizes curriculares nacionais, né? Então, nós abordaremos essas metodologias ativas e o nosso curso, ele coloca o aluno, ele vai colocar o aluno na rede pública, que é outra exigência das diretrizes curriculares nacionais, desde o início do seu curso, melhorando aí cada vez mais a sua formação. O Unipan também já definiu o primeiro vestibular. As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira. Para as primeiras turmas do nosso curso de odontologia, cujas aulas terão início no dia 2 de agosto, no segundo semestre, nós iremos realizar um processo seletivo vestibular específico, especial, que ocorrerá no dia 26 de junho, que é um domingo. As inscrições estarão abertas a partir de quarta-feira próxima, dia 8, e é possível fazer a inscrição online do dia 8 até o dia 22 de junho no nosso site, através da nossa página. Depois, nos dias 23 e 24, é possível realizar as inscrições presencialmente aqui no nosso campus, na Rua Major Gotti. Com a criação do curso de odontologia, o Centro Universitário de Patos de Minas passa a contar com 30 cursos de graduação e quase 10 mil alunos. Se você contar mais os funcionários, mais terceirizado, aí a gente chega a quase 11 mil pessoas, fora os cursos livres que a gente tem aí. Então, eu acho que é bom para a cidade isso, sabe? Tá bom. Você vê o entorno do Unipan, a quantidade de prédios que se tem, a quantidade de pessoas de outras cidades, quase 40% do nosso aluno é de fora, né? Então ele acaba trazendo renda para a nossa cidade, acaba gerando emprego para a nossa cidade. Então, na educação eu falo isso, a gente vai somando justamente com outras instituições de ensino da cidade, com a Universidade Federal de Uberlândia que está chegando, se firmando aqui, então o que a gente pode fazer em educação é somar. E o IBGE abriu processo seletivo para contratar 7.500 agentes de pesquisa. O candidato deve ter o ensino médio. O selecionado poderá atuar por até 3 anos em 550 municípios espalhados pelo país. As inscrições serão feitas de 21 de junho a 19 de julho no site www.sesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 30. As provas acontecem em 4 de setembro. O salário oferecido é de R$ 1.250. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social referente a maio. O Simples Doméstico reúne em uma única guia
as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas. Para acessar a guia, basta acessar www.esocial.gov.br. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Estão no lote também restituições residuais de 2008 a 2015. O crédito bancário para mais de 1.612.000 contribuintes será realizado no dia 15 de junho. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para 146. Depois do intervalo, você vai ver que postagens em redes sociais são avaliadas por empregadores na hora da contratação. Agora, 11h45. As inscrições para o ProUni começam hoje e seguem até sexta-feira. São quase 126 mil bolsas em 23 mil cursos. O resultado da primeira chamada sai no dia 13 de junho. O programa atende estudantes vindos do ensino médio da rede pública e da rede particular na condição de bolsista. Podem concorrer a bolsas integrais os estudantes que comprovem renda bruta familiar mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo ou de até 3 salários mínimos no caso das bolsas parciais. Os empresários têm cada vez mais usado a internet para ver o perfil e se decidir pela contratação de funcionários. Por isso, é preciso ter cuidado com as postagens para não ser prejudicado. Para conseguir uma vaga no disputado mercado de trabalho, as empresas estão exigindo mais do que qualificação profissional. Conhecer mais a fundo o candidato tem se tornado importante para garantir um bom ambiente de trabalho. O primeiro item que a gente busca é eficiência, qualificação. E como a Copatos é uma família quase que familiar, a gente busca também pessoas que têm esse perfil de vida em família, que tenha antepassados assim, que condizem com aquilo que a gente busca, qualidade de pessoas. Para isso, uma ferramenta muito utilizada hoje são as redes sociais. As redes sociais são instrumentos valiosos, importantes para analisar comportamento, vida social. Aqueles que são abertos, que são permitidos, nós utilizamos deles com a concessão dos candidatos. Essa tendência veio dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostra que lá, 60% dos empresários já utilizam as redes sociais como critério de contratação e afirmam que o perfil do candidato faz a diferença. Dos que olham, mais de 50% afirmam considerar o fator decisivo na contratação. Os empresários que solicitam as vagas conosco costumam ter essa atitude de pesquisar. Mas será que os trabalhadores estão atentos a isso? O que a pessoa, de certa forma, compartilha ou está interagindo nas redes sociais influencia completamente o comportamento dela no serviço e pode até atrapalhar as relações dela com os companheiros de trabalho. Você tem que prevenir o que você tem que colocar nas redes sociais. Dependendo daquilo que você coloca, prejudica, Tem coisas que não são necessárias e muitas pessoas abusam do uso e depois compartilham alguma imagem, empresas analisam o perfil e isso acaba com a imagem da pessoa. Tem gente que não censura o jeito da foto, então é complicado julgar a pessoa pela aparência. Eu acho que tem que conversar com a pessoa e ver qual que é a realidade, quais as intenções dela mesmo. É preciso tomar cuidado. A coordenadora da CDL Talentos dá dicas que podem comprometer uma contratação. Hoje a questão do preconceito, as diversas opiniões é um fator que é bastante observado, Porque dentro de uma empresa, de uma organização, a gente tem vários perfis, a gente tem várias personalidades, a gente tem vários tipos de comportamento, pessoas que pensam de maneira diferente. Então respeitar as diferenças é algo essencial, acho que cada ser humano tem que ter. Porque se uma empresa que observa vamos supor, o Facebook ou outras redes sociais,
e percebe que a pessoa tem crítica a um certo tipo de ideia, né? Enfim, pessoas que falaram mal de empresas anteriores nas redes sociais, e o empresário não escolheu essa pessoa por falar mal, né, de outras empresas, porque se fala de uma, pode falar de outra, né? E casos também de pessoas que falam mal de outras pessoas. As referências também pesam em 7 de cada 10 contratações. Por isso, a dica é unir currículo, qualificação e bons comportamentos. Postura e iniciativa são critérios determinantes para a escolha de um profissional. Buscar se profissionalizar, se atentar bem como um currículo deve ser feito da maneira certa, né? Estruturar esse currículo de forma correta, né? A postura no momento de levar um currículo a uma empresa, né? No modo de se vestir, né? Vestir de forma profissional. Já já vamos atualizar as informações sobre o estado do vereador Lindomar Tavares. E também vamos falar sobre a doença que mais mata no mundo, o AVC. Agora 11h52. A equipe do Hospital Regional que acompanha Lindomar Tavares emitiu um novo boletim nesta manhã. O estado de saúde do parlamentar permanece inalterado e é gravíssimo. Ele continua na UTI com suspeita de morte encefálica. Lindomar Tavares respira com a ajuda de aparelhos. E o AVC que acometeu o vereador é a doença que mais mata no mundo. No Brasil, são registrados 100 mil óbitos por ano, segundo o Ministério da Saúde. A Viviane Silva conversou com um especialista que fala sobre os sintomas e a prevenção. Viviane. Estima-se hoje que 16 milhões de pessoas no mundo vão sofrer algum tipo de AVC. 6 milhões podem morrer devido à doença. E a gente vai falar um pouquinho a respeito desse problema, que ele está diretamente relacionado ao estilo de vida. Doutor Dárcio, é realmente uma preocupação esse estilo de vida contribui efetivamente para ocorrer um AVC? Sim, contribui. Uma das maiores causas hoje de morte, é preciso que a população saiba disso, são as doenças que a gente chama de cardio-cérebro-vasculares, né, que afetam o coração e o cérebro. E o AVC é uma causa de morte hoje, quando não há morte, sequelas graves numa grande parte da população. E isso está, sim, ligado ao modo de vida, a certos hábitos que não são corretos. Nós deixamos de fazer exercício, deixamos de fazer esforço. A vida sobre estresse, também a privação de sono, os distúrbios de sono colaboram muito com isso. O tabagismo e o aumento do peso colabora muito para o AVC. Há sintomas específicos que realmente identificam e vão caracterizar o AVC? Existem sintomas que, eu não diria assim, talvez para um leigo, uma pessoa que não conhece, pelo menos vai levantar uma suspeita. Uma pessoa, por exemplo, que tem um quadro vertiginoso, um quadro de tontura súbito, nem sempre a tontura, na maioria das vezes, isso é o que o povo chama de labirintite, mas muitas vezes aquele quadro intenso, persistente, pode ser um AVC. A diminuição de força muscular de um membro, alguns distúrbios visuais súbitos, né? Perda súbita da visão, uma dor de cabeça súbita, intensa, que não melhora com analgésicos, muitas vezes acompanhada de vômitos. Então, é preciso pensar num AVC. Você tem os AVCs que nós chamamos de isquêmicos e os hemorrágicos. Isquêmico, pessoal, é quando um vaso sanguíneo do cérebro entope. Vai um coágulozinho lá, vai alguma coisa que entope o vaso sanguíneo. Então, uma parte do cérebro fica sem receber o fluxo sanguíneo. Isso é o que a gente chama de isquêmico. Mas você pode ter o rompimento de um vaso sanguíneo. Um vaso sanguíneo se rompe e extravasa, derrama sangue dentro do cérebro. Esse é o que nós chamamos de AVC hemorrágico. Costuma ser, embora não todos os casos, é um caso mais agressivo, o AVC hemorrágico. E a conduta no AVC hemorrágico isquêmico é muito diferente. O tratamento é diferente de um para o outro, é preciso identificar. Então, nós temos exames que hoje a maioria da população já conhece, como a tomografia, a ressonância, que nós sabemos diferenciar se a pessoa teve um AVC hemorrágico ou isquêmico.
E nesse caso, é prevenível? Hoje a gente pode prevenir ter um AVC, doutor Darcy, ou todo mundo corre o risco? A grande campanha médica no mundo todo hoje é a prevenção. Sim, a prevenção é efetiva. É lógico que nós corremos riscos, mas nós podemos evitar. Por que não ser mais disciplinado com a vida? Por que não moderar os nossos apetites, os nossos desejos? E por que não reformularmos? Acho que a humanidade está numa época dessa. Por que não reformular o conceito de vida nosso? Será que nós estamos atrás dos valores corretos do viver? Eu fico pensando nisso para mim mesmo. Será que nós estamos atrás dessa correria para adquirir, será que não tem outras formas de ser feliz, de ser alegre? É uma coisa para nós pensarmos. É preciso realmente pensar e repensar o modo de vida de cada um. E o 30 Minutos termina aqui. Você fica agora com Gui Boaventura e a gente se encontra amanhã no Espaço Feminino. Boa tarde.